Hawking. A revelação de que algo pode escapar à força de um buraco negro choca o mundo. Quando divulguei pela primeira vez os resultados dos meus cálculos, houve ceticismo. Pela definição deles, buracos negros não deveriam emitir coisa alguma. Hawking provou que, se por um lado a gravidade suga a partícula negativa, a mecânica quântica permite que a partícula positiva escape. As duas teorias podem trabalhar juntas. Foi o mais próximo que alguém chegou de uma teoria do tudo. Mas tudo isso é teórico. Nunca ninguém chegou a ver provas de um buraco negro. E então, em 1971, um cientista observa uma coisa no espaço que emite poderosos sinais de raio-x. Aquilo parece ser o núcleo de uma estrela em colapso. Cosmologistas no mundo todo se perguntam se poderia ser um buraco negro. Ele é conhecido como Cygnus X1. Stephen Hawking, em especial, fica entusiasmado. Ele faz uma aposta incomum com o físico Kip Thorne, seu colega. Esta é minha aposta com Stephen. Considerando que Stephen Hawking investiu tanto em buracos negros e deseja uma pólice de seguro, e considerando que Kip Thorne gosta de viver perigosamente, Stephen Hawking aposta um ano de assinatura da revista Penthouse que Cygnus X1 não contém um buraco negro. Isso foi assinado em 1974. Tenho estudado muitos buracos negros e teria sido uma perda de tempo se eles não existissem. Mas ao menos eu teria o consolo de ganhar minha aposta. Cientistas acreditam que no passado, Cygnus X1 teve 40 vezes a massa do nosso Sol. Os dados mostram que hoje ele encolheu, chegando a ter apenas 5 vezes a massa, mas seu empuxo gravitacional é enorme. Só pode ser um buraco negro. Foi uma alegria pensar que essas coisas que estudamos estão realmente aí fora. E Kip Thorne ganha sua aposta. Ganhei uma assinatura de um ano da revista Penthouse. Você precisa se lembrar que isso foi nos anos 70. Isso poderia não ser politicamente correto hoje. As teorias de Stephen Hawking se baseiam na existência de buracos negros. Cygnus X1 finalmente prova que eles realmente existem. Stephen Hawking está em uma busca para reunir dois lados opostos da ciência moderna: a relatividade geral e a mecânica quântica. Se ele conseguir isso, ele terá a teoria do tudo. Uma equação que poderia revelar o plano fundamental do universo, poderia até mesmo explicar como ele surgiu. Para encontrá-la, Hawking precisa recriar uma explosão que ocorreu 14 bilhões de anos atrás. O Big Bang. Mas como? Seu ponto de partida é uma previsão surpreendente. Buracos negros explodem. E de uma maneira que os torna muito semelhantes ao Big Bang. Portanto, essa é a pergunta de Hawking. Poderia alguma coisa sair do buraco negro quando ele explode? Se ele é semelhante ao Big Bang, será que ele liberaria uma ebulição de alta energia de partículas como no início do universo? Compreender como os buracos negros criam partículas irá levar a uma compreensão semelhante de como o Big Bang criou tudo no universo. Poderia ser uma mini versão do momento da criação. Mas tudo isso é teórico. Ninguém sabe se buracos negros realmente explodem. Agora, pela primeira vez, talvez possamos realmente ver isso acontecer. Em 11 de junho de 2008, a NASA lança um telescópio de última geração chamado Fermi. O telescópio irá pesquisar a vasta extensão do espaço à procura de um minúsculo buraco negro. Steve Reed é o cientista que dirige o projeto. Estamos procurando um objeto minúsculo, um objeto microscópico menor do que um único próton.
o centro de um núcleo. E ainda assim, ele está aparentemente brilhando como um dos objetos mais brilhantes em todo o céu. Mas a busca por esses buracos negros feita por Fermi não é algo fácil. Há uma enxurrada de raios gama oriundos de estrelas explodindo que poderiam mascarar um buraco negro que está explodindo. Então, todo o céu seria assim se tivéssemos olhos de raio gama. Esperamos ver o buraco negro no fim de sua existência explodindo. E isso poderia acontecer realmente em qualquer parte dessa imagem. E por isso é incrivelmente interessante, porque uma daquelas contribuições poderia ser os buracos negros primordiais, produzindo radiação Hawking. A equipe de Ritz continua a busca por uma explosão de buraco negro provocada pela radiação Hawking. Esses acontecimentos são raros, mas valem a pena, e por isso a busca prossegue. Enquanto Fermi busca pistas quanto à origem do universo, Hawking desvendou um mistério que poderia levá-lo para outros rumos em sua busca por uma teoria do tudo. No momento seguinte ao Big Bang, algo estranho acontece com a gravidade. Por alguma razão, seu mecanismo subitamente muda e ela fica mais fraca. Isso é crucial para a nossa existência hoje. Na verdade, a gravidade é a força menos compreendida na natureza. Ela é muito mais fraca do que as demais forças. Por exemplo, consideremos o eletromagnetismo. O eletromagnetismo é a força que rasga nossos céus em tempestades violentas. Ele também reúne átomos em tudo o que vemos ao nosso redor. No momento do Big Bang, cientistas acreditam que eletromagnetismo e gravidade tenham a mesma força. À medida que o universo se expande, a gravidade fica dramaticamente mais fraca. Sean Carroll é um cosmologista que estuda a gravidade no momento do Big Bang. A gravidade é uma coisa que percebemos todos os dias. Deixamos cair coisas, temos que trabalhar contra a gravidade para subir um lance de escada ou para nos movimentarmos. Ela nos parece uma força importante e poderosa em nossa vida. Portanto, o enigma é que, na verdade, a gravidade não é realmente tão forte quanto imaginamos. Posso pegar uma coisa realmente muito pequena, como um molho de chaves, e se a deixar cair, elas poderão esmagar alguma coisa lá embaixo. No entanto, uma coisa tão pequena quanto a estima pode ser mais poderoso do que a gravidade, simplesmente porque as forças elétricas e magnéticas aqui são intrinsecamente mais potentes. Um minúsculo ímã é capaz de superar a força gravitacional exercida por todo o planeta Terra. Ninguém sabe porque depois do Big Bang o mecanismo da gravidade mudou e ela ficou mais fraca. A teoria do tudo de Hawking deve revelar a engrenagem interna do universo, mas não consegue explicar isso. Alguma coisa está errada com o projeto. Ele começa a trabalhar para desvendar o mistério. Agora, ele tem os maiores cientistas dessa área trabalhando com ele. Mas somente alguns membros desse círculo conseguem compreender seu discurso. Ele precisa ditar meticulosamente seus trabalhos científicos. O trabalho é longo, mas ele está conseguindo ir em frente. Sua família se preocupa com o fato de que ele esteja se esforçando demais. Sempre houve esse terrível medo. Sempre que alguma coisa de errado acontecia, quando ele começava a sufocar ou a tossir ou se pegava uma infecção, parecia que havia chegado a hora. Não sabíamos o que aconteceria depois. E então, em 1985, em uma viagem a Genebra, Suíça, ocorre uma tragédia. Aos 44 anos, Hawking pega uma pneumonia. Uma traqueotomia de emergência salva a sua vida, mas rompe suas cordas vocais. Sem conseguir se comunicar, totalmente afastado do mundo, Hawking mergulha em seu próprio buraco negro.
A mais de 9.500 quilômetros de distância em Lancaster, Califórnia,